Meus amigos, meus irmãos, você que está aqui pela primeira vez, recebam o nosso desejo de um ótimo dia, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Gente, nossa reflexão da manhã de hoje é de um tema muito delicado e que alcança muitas pessoas. Eu vou trazer aqui a narrativa de um fato real. Certo dia, uma jovem mãe nos procura no centro espírita, que fazemos parte, solicitando um atendimento fraterno. Aquele espaço onde alguém da casa, com o preparo para isso, recebe a pessoa e faz a escuta de seus problemas, dá algumas orientações. É esse acolhimento que nós chamamos de atendimento fraterno na nossa casa. Essa jovem mãe chega para nós e inicia sua fala entre muitas lágrimas. Ela diz assim: eu não tenho a menor ideia por que isso está acontecendo comigo. E o que é que está acontecendo, minha irmã? Eu olho para o berço, vejo meu filho recém-nascido e sinto por ele uma certa repulsa. E chora novamente e diz: olha, foi um filho tão planejado, tão desejado, e nesse momento eu sinto uma certa rejeição por ele. O que é que está acontecendo? Eu não faço ideia, isso está me angustiando profundamente e eu vim aqui buscar acolhimento, algum entendimento sobre essa questão. E a doutrina espírita, gente, sim, traz luz sobre essa questão, focando na lei da reencarnação e da lei de causa e de efeito. Mas para que nós possamos ter um entendimento melhor desse tema, dessa reflexão, eu trouxe aqui dois conceitos muito importantes da doutrina espírita. Um nos fala sobre a anterioridade da alma e o outro sobre a formação das famílias terrenas. Sobre a anterioridade da alma, o que isso quer dizer, gente? Que o espírito já existe antes da formação do corpo. Que essa mãe é um espírito viajor do tempo e que esse filho, que no momento vem trazendo esse momento de angústia para ela, por não entender o que está acontecendo, também é um espírito que já existia, criado por Deus, e que aguardou a feliz oportunidade da reencarnação para voltar ao mundo físico pelos braços dessa jovem mãe que se apresentou em nossa casa. Então, gente, dito isso, nós vamos compreender que tanto a mãe quanto esse filho são espíritos que trouxeram para essa encarnação muitas experiências vividas de outras oportunidades aqui na pátria física. Então eles já trazem a sua história. Essa mãe e esse filho são espíritos que já trazem no seu bojo espiritual uma série de vivências, de impressões, de sentimentos, de acertos e de seus erros também. E vamos então falar um pouquinho sobre a formação da família terrena, que já estudamos aqui no canal, porque esse filho está justamente com essa jovem mãe que nos procurou. Nada é obra do acaso. Muito pelo contrário, há um sério planejamento no mundo espiritual, onde aqueles espíritos encarregados pelo departamento da reencarnação vão estudar a situação de cada espírito, o grau dos seus compromissos e promovem, sim, esse momento da reencarnação. Nós já estudamos aqui, então, que os grupos familiares se formam de espíritos afins. Afins pelo amor, pelo entendimento, ou espíritos afins pelos compromissos, pelos débitos que contraíram de outras oportunidades. Então, no Livro dos Espíritos, a questão 389 foi uma indagação de Allan Kardec, que como homem de ciência, que um homem que estudava bastante,
ele percebeu essas situações no dia a dia em que adultos se antipatizam sem uma explicação mais razoável e, nesse caso, é uma mãe rejeitando, sentindo uma certa repulsa pelo próprio filho, o que deixa a situação muito mais delicada. Então, Kardec, nessa questão 389, diz assim: de onde vem a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista? Não acontece? Faça uma breve reflexão sobre isso. Acontece muito mais do que a gente imagina. De chegarmos num ambiente, tem algumas pessoas ali e uma delas lhe causa antipatia ou repulsa, sem um motivo aparente, até porque você não havia travado contato com essa pessoa, mas imediatamente já sente uma certa repulsa. Resposta dos espíritos: são espíritos antipáticos que se percebem e se reconhecem, sem se falarem. Olha aí a questão 389 do Livro dos Espíritos. Então, gente, são espíritos que se antipatizam e isso vem necessariamente do ontem. Por quê? Porque essa mãe e esse filho não tiveram, na existência atual, oportunidade de se antipatizarem. Essa antipatia, então, já vem de outras oportunidades. Então, vamos mergulhar um pouco mais no tema de hoje, compreendendo esse caso concreto. Essa mãe e esse filho, necessariamente, gente, são espíritos que, principalmente, se encontraram no passado e, por uma razão ou outra, se ofenderam, se comprometeram perante a justiça divina. E esse acerto de conta começa ainda no plano espiritual, quando os bons amigos espirituais promovem o reencontro desses espíritos comprometidos e ali eles, com um novo grau de consciência, muitas vezes pedem uma nova oportunidade reencarnatória para que possam sublimar os sentimentos, se reaproximarem e, sobretudo, gente, se perdoarem. É isso que nos ensina a espiritualidade. Então, ainda no mundo espiritual, esses espíritos são colocados frente a frente e se comprometem, sim, a se reaproximarem na nova oportunidade reencarnatória. Ela veio como mãe e esse espírito veio como seu próprio filho. Obviamente, os espíritos também nos ensinam que o choque da reencarnação nem sempre é suficiente para que se apague todas as lembranças e também algumas mágoas do passado. Mas ambos vêm com o propósito de renovação, de redenção, de ajuste de contas. E o que é que nos dizem os espíritos? Vieram para aprender a amar. Aqui chegando, nem sempre conseguem realizar aquilo que prometeram e passam novamente a rejeitar um ao outro, gerando um dos muitos conflitos familiares que acontecem todos os dias. Então é isso. Eles vieram para o grande reajuste, para sublimar os sentimentos, e não há, gente, na matéria laço mais profundo afetivo do que de uma mãe, de um pai para o próprio filho e vice-versa. Nessa situação, a divindade promoveu o reencontro desses espíritos comprometidos e os colocou na situação, não foi de irmãos, de um parente próximo, não. Eles se colocaram aqui com o vínculo afetivo mais poderoso que existe no processo reencarnatório. Ela, uma jovem mãe, e ele, seu filho, que acabara de reencarnar. Então, no momento em que ela procura a nossa casa e pede socorro, ela estava precisando, gente, dessas orientações, de compreender que ali está atuando a lei de causa e de efeito, não é? Que em algum momento das histórias deles houve algum choque, houve algum comprometimento. A cada ação corresponde uma reação. Então eles passaram a se antipatizarem mesmo antes de reencarnarem.
mas se reencarnaram nessa condição, é porque a bondade de Deus é inesgotável. Deus é soberanamente justo e bom e promove, acreditem, muitos reencontros na minha, na família de vocês e nas famílias humanas que nós conhecemos ou mesmo aquelas que nem conhecemos. Os reencontros acontecem diariamente. Mas nesse caso, a jovem mãe foi buscar em nossa casa um entendimento. Ela não tinha a mínima condição de sozinha compreender essa problemática que a envolvia e que envolvia esse espírito que reencarnou em sua família. E aí vem algumas orientações, gente. Como é que ela vai fazer isso? Se ela não buscasse ajuda, não é? Se ela desse seguimento a essa antipatia, seria nessa encarnação uma situação muito complexa para que esses espíritos se reajustassem. Ela, como mãe que veio primeiro, buscou justamente ajuda para compreender o que está acontecendo. Nós temos então que, além de orientar essa mãe, dar alguns caminhos e muitas vezes esse entendimento de amar mesmo aqueles que nos ofenderam não é tão simples. É preciso que haja renúncia, é preciso que haja muita força moral para que essa mãe e esse filho deem nessa jornada seguimento àquela proposta de reajuste que fizeram ainda no plano espiritual. E os espíritos nos dizem assim: se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e contra o orgulho. Gente, veja a orientação dos espíritos amigos. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a sublimação desse sentimento, atacando diretamente o orgulho e o egoísmo. Essa foi uma das orientações para essa jovem mãe, para que ela pudesse amar incondicionalmente esse filho. Para que ela, compreendendo a complexidade do processo encarnatório, essa reaproximação de almas, que, como diz a questão dos espíritos, se reconheceram mesmo sem se falarem, não é? Fruto das vibrações que trocaram desde a gestação até o nascimento. E a espiritualidade assim nos orienta no Evangelho segundo o Espiritismo, que amar ao próximo é fator sublime da caridade, mas aprender a amar mesmo aquele que nos ofenderam é a sublimação do sentimento. Os Espíritos então nos ensinam, porque a gente se indaga, não é? E o que é amar os inimigos? É ter a mesma alegria que se tem travando contato com um amigo? Não, gente. A espiritualidade diz assim para a gente: amar os inimigos é não lhes guardar ódio nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar e a ele desejar o bem e não o mal. Sobretudo, não obstruir nenhuma oportunidade de reconciliação. Então nós estamos aqui juntos aprendendo o que significa na palavra de Jesus: amai os vossos inimigos. É isso, gente. Mesmo que o coração inicialmente não pulse com alegria, mas na medida em que você não deseja o mal daquela pessoa, em que você deseja sempre o bem, que estende a mão quando for necessário, que sabe orar por aquelas pessoas que nos ofenderam, como diz aqui a espiritualidade, não guardando nenhuma mágoa, nenhum rancor e, sobretudo, gente, aprendendo a cada dia a sublimar o próprio sentimento. É isso que essa mãe precisou fazer, não é?
endereçar a esse filho que estava chegando em suas mãos o que ela de melhor tivesse: amor no coração, dedicação, carinho, compreensão, desejo do bem. E aí essa receita é infalível, não é? Eles vão então sublimando na condição de mãe e filho esse sentimento do amor, da caridade verdadeira, não é? Então Deus promove, gente, esses reencontros justamente para que não fique mais nenhuma aresta, para que esses espíritos possam sublimar a existência, que possam não perder mais uma oportunidade e que possam realmente deixar no passado o que aconteceu naquele passado. É partir daqui para frente, é ambos se darem a oportunidade do recomeço. E aí muitas situações acontecem nesse caráter e muitas vezes sim, essas almas se reajustam, sublimam o sentimento, se reencontram aqui na pátria física e vão crescendo, vão se desenvolvendo essas crianças. As mães também vão aprendendo a amar esse espírito que inicialmente lhe causou alguma repulsa. E o amor de mãe é tão profundo, gente. A dedicação é tão intensa que normalmente esses espíritos se curvam a esse amor e também apagam do coração suas próprias arestas. Então esse é um ensinamento belíssimo que nos traz a doutrina espírita, trazendo realmente luz de entendimento a essa questão profundamente delicada e que traz sim muita angústia, muito sofrimento, principalmente por essas mãezinhas, esses pais ignorarem a lei da reencarnação, ignorarem a lei de causa e efeito e do porquê, não é? Que nesse reencontro aparentemente estão se rejeitando, mas com certeza mais adiante vão estar se amando profundamente. Obviamente, não é uma regra absoluta. Acontece por vezes desse reajuste na existência não acontecer e ser adiado para uma próxima existência. Mas bom seria que ninguém perdesse a oportunidade. Vou finalizando com a colocação dos espíritos que diz assim: o amor cura, o ódio mata. Nunca odeie, ame e você verá que a vida vai fluir como água cristalina. Essa frase é de Joana de Ângeles, que é o guia espiritual de Divaldo Franco. Nós já tratamos aqui sobre Joana e ela diz justamente isso. A vida precisa fluir como uma água cristalina, gente, sem empecilhos, sem obstáculos, e cabe a nós sublimar o amor, caridade, para que possamos seguir adiante e sermos muito felizes, porque essa é a nossa destinação divina. Eu não podia terminar o nosso tema sem dar o resultado. Gente, alguns anos se passaram e essa mãe e esse filho estão se amando profundamente. É emocionante isso, mexe realmente com a nossa sensibilidade de saber que o final está sendo feliz. Essa mãe e esse filho estão se entendendo muito, não é? Nós temos notícia, estão muito bem e com certeza essa encarnação está tendo um excelente proveito. Que Deus realmente os abençoe e eles sigam nessa condição, desse vínculo afetivo profundo, se reajustando e, sobretudo, verdadeiramente se amando. Gente, se gostaram dessa reflexão, dessa luz de entendimento que nos trouxeram os Espíritos, divulguem, repasse para outras pessoas, peçam às pessoas que se inscrevam no nosso canal para também usufruir dessa maravilha de entendimento. E se gostaram mesmo, gente, muita gente tem esquecido, eu vou pedir aqui a vocês,
deixem o seu joinha no nosso canal. Clica lá na mãozinha assim, porque isso fortalece o nosso canal na plataforma, tá certo? Que Deus nos abençoe. A todos vocês, meu fraterno abraço e até o próximo sábado.